Bom dia, tudo bem com vocês? Que a paz do Senhor seja sobre nós, né? Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor, né? Porque é nítido que algumas coisas, algumas adversidades nós não buscamos, né? Mas o inimigo, ele se levanta sobre nós. Quem carrega propósito? O inimigo, ele tem se levantado para fazer-se calar, né? O texto que nós vamos ler hoje era ali um problema que Saul tinha criado com Davi, sem Davi ter feito nada a ele, né? E aqui nós vamos aprender como é que nós temos a certeza, né, que o Senhor está conosco e nós não iremos temer nada. Amém? Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, neste momento eu clamo a Ti, Jesus. Eu te entrego esta semana que está finalizando em Tuas mãos. Eu te agradeço, meu Deus, por ter nos sustentado até aqui, por nunca ter deixado faltar absolutamente nada. Meu Deus, eu te agradeço pelo Senhor nos dar força, nos dar coragem. Eu te agradeço, meu Deus, porque muitas vezes o caminho é incerto, mas nós servimos um Deus que está ao nosso lado. Nós servimos um Deus que, por mais que nós passamos pelo vale da sombra da morte, Ele está ao nosso lado, Ele está conosco, nada nós iremos temer, porque o Cristo Senhor está ao nosso redor. Jesus, eu te agradeço pela nossa família, pelo Senhor nos guardar, nos abençoar, nos prosperar, derramar saúde sobre nós. Eu te agradeço, Senhor, pelo Senhor ter colocado pessoas ao nosso redor para nos abençoar, pessoas ao nosso redor para que nós possamos aprender a lidar mais com a paciência, com a mansidão. Jesus, eu te agradeço por estarmos reunidas aqui mais um dia, 6 horas da manhã, buscando o teu nome, a tua graça, porque nós entendemos, Pai, que verdadeiramente nós não somos nada se nós não tivermos o Senhor Jesus nas nossas vidas. Meu Deus, eu te entrego a vida de cada mulher que está escutando esta oração, que o Senhor também possa abençoar a vida delas, que o Senhor possa alargar as portas da eternidade para escutar os pedidos das tuas filhas, o clamor das tuas filhas. Meu Deus, eu não conheço a necessidade especial do coração delas, mas o Senhor conhece. Vai de encontro, meu Deus, abençoa, escuta as orações das tuas filhas, escuta o pedido de clamor delas. E neste dia, meu Pai, eu te peço, renova a nossa força, alimenta a nossa coragem, para que nós possamos enfrentar mais um dia, mas na certeza que nós temos que quando o Senhor ao nosso lado está, nós temos certeza da vitória. Que ao finalizarmos este dia, nós temos mais essa certeza que o Senhor nos sustentou. Meu Pai, eu te coloco a nossa família no teu altar de graça, que o Senhor possa proteger, meu Deus, protege com mão forte a nossa família, que o Senhor possa vir com graça, com misericórdia, coloque anjos de proteção ao nosso redor. Te peço também que as nossas empresas, nosso local de trabalho, que o Senhor possa prosperar, que o Senhor possa abençoar, que as nossas vidas possam ser tão
cheias do Espírito Santo de Deus, que nós possamos transbordar na vida de outras mulheres. Meu Pai, seja sobre nós, esteja aqui neste momento, porque o Senhor fala que aonde tivesse 2 ou mais reunidos em teu nome, ali você estaria. Então eu tenho a certeza, Jesus, que o Senhor conosco está. Este é o clamor que eu te faço. Eu te peço que o Senhor retire do nosso coração todo e qualquer plano do mal, retire do nosso coração sentimentos ruins, retire do nosso coração excessos de dúvida, que a presença do Senhor invada o nosso ser. Meu Deus, para essas mulheres que não se sentem amadas, mas que o Senhor possa mostrar para elas que Tu é o Pai, que quem cuida delas é o Senhor e que nada elas devem temer, porque o Senhor ao lado delas está. Eu te entrego este dia, eu te entrego este momento. Meu Deus, abre as portas do céu para escutar a nossa oração, para escutar o nosso devocional, a nossa busca, a nossa entrega a Ti, meu Deus. Este é o clamor que eu te faço, no nome do Teu Filho e amado Jesus Cristo. Amém. Amém, amadas. Que a presença do Senhor possa ser sobre nossas vidas, né? E vamos ler 2 versículos. Está em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 12 e versículo 14. Versículo 12, 13 e 14. E a mensagem do Senhor nos diz assim: Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Então afastou Davi de sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de 1000 soldados que Davi conduzia em suas companhias, suas campanhas. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Vendo isso, Saul teve muito medo dele. Amadas, tem coisas que nós não precisamos falar. Tem coisas que nós não precisamos ali enfrentar, né? Mas nós enfrentamos, né? Tem adversidades que surgem na nossa vida não porque nós buscamos, mas porque nós temos o brilho do Espírito Santo de Deus sobre nós. E o brilho de Deus, a promessa de Deus, ela causa muitas vezes sentimento em outras pessoas que começam, ali nos perseguir, começa ali, em certo momento, ter adversidades contra nossas vidas, sem nunca nós ter feito nada. Mas você sabe por quê? É bíblico, porque o Senhor estava ali com Davi. E quando Saul, ele notou que Deus estava com Davi, ele começou a todo tempo querer matar Davi. Davi nunca tinha feito nada por ele. Davi, ali, ele era acalentador, de Saul, quando Saul estava atormentado e ele tocava a harpa. Então, assim, se você observar, tem pessoas na nossa vida que nós possamos até fazer bem, querer o bem, mas por causa do brilho de Jesus, do propósito que Deus tem nas nossas vidas, elas querem nos destruir. Mas você sabe por quê? Porque elas têm medo. Porque Deus está conosco. E deixa muito bem claro. Davi ali, Saul, ele queria matar Davi
Porque ele estava com medo, ele estava começando a ver o quanto Davi ele brilhava. O quanto ele colocava Davi na adversidade, mas Davi vencia. O quanto Davi obtinha êxito em relação a outras pessoas ali, né? E ele começou a ver que Davi era diferente. Ele começou a ver que o brilho de Davi, que as respostas de Davi, que a atitude de Davi era diferente. Davi nunca tinha feito nada. Então, ore ao Senhor, peça para Deus, né, ao teu lado ele ficar, te livrar do olhar do homem mau, porque às vezes a gente nem imagina o sentimento que está no coração daquele que está ao nosso redor. Mas nós não precisamos temer, porque o Deus que está ao nosso lado, ele é o Deus, o mesmo Deus de Davi. Então ele protegeu Davi, ele também irá proteger as nossas vidas, né? E aqui fala o seguinte: e ele tinha êxito em tudo que fazia, pois o Senhor estava com ele. Então, quando você tiver vitória, quando a vitória chegar na tua casa, quando a vitória chegar na tua empresa, quando a vitória estiver dentro de você, porque esta paz que está na tua alma é porque Cristo está contigo. E se Cristo está contigo, não há espaço para dúvida, não há espaço para medo, só há espaço para ser forte e corajosa, porque tu tem um Pai que luta diariamente, que te protege diariamente e que escreveu todos os dias da tua vida. Então, aqui Davi ele não precisou em nenhum momento se vingar de Saul. Eu acredito, né, ali fielmente que ele orava por Saul, né? Que ele repreendia aquele espírito ali, porque ele via que Saul estava querendo matá-lo. Por isso que quando você começa a ler aqui, você vai observar que Davi ele fugiu, né? Mas Cristo, você não precisa, né, usar da tua força, da tua racionalidade humana. Não precisa, porque Cristo está ao teu lado. E é Ele que vai dar a vitória. Descansa o teu coração. Assim como Saul ele tinha medo de Davi, porque o Senhor havia abandonado Saul e agora estava com Davi. Deus ele também está comigo. Ele está com você, né? E nós vamos ter êxito em tudo que nós fizermos, porque não é nós, é Cristo que está ao nosso lado. Amém? Então descansa o teu coração, mulher, e entregue ao Senhor Jesus. Cristo ele quer te dar paz, Cristo ele quer te dar refrigério, Cristo ele quer fazer você entender que ele está com você. Tira este excesso de dúvida da tua vida, porque é isso que faz você afastar o projeto que Deus tem para tua vida. E lembre-se, você é uma filha amada e tudo que você fizer, você vai obter êxito, porque o Senhor está com você, está na tua volta, está dentro de você, né? E descansa o teu coração. Cristo, ele já preparou o melhor para você. E não há nada melhor nessa terra do que nós termos a certeza que tudo isso aqui vai passar. E a eternidade que nós buscamos é a eternidade com Deus. Amém? Que a paz do Senhor seja sobre nós, sobre nossa casa, sobre nossa família, sobre aquilo que nós desejamos. A Bíblia fala que deleite-se no Senhor
e Ele atenderá os desejos do teu coração. Então se alegre, busque. Deus, Ele está vendo a tua busca diária aqui. Deus, Ele está vendo a tua fidelidade. E com certeza, não é Zaira que está dizendo, mas é a palavra do Senhor, que Ele realizará os desejos do teu coração. Mas lembre-se, os desejos do teu coração têm que estar alinhados com a vontade de Cristo para a tua vida. Amém? Eu desejo para você um dia de muita paz, prosperidade do alto, que a presença do Senhor seja continuamente na tua casa, na tua vida, na tua empresa, no teu local de trabalho. Que aonde você entrar hoje, aonde você colocar os pés, aonde você tocar a tua mão, o brilho e a presença do Senhor com você estará. Amém? Excelente dia, mulheres. Que a paz de Cristo estará sobre nós. E não tenha medo, porque ele tinha êxito em tudo que fazia, pois o Senhor estava com ele. Vendo isso, Saul teve muito medo dele. Quem não teme aquele que tem a marca de Cristo na tua vida? Amém? Então não precisa temer. Entregue nas mãos do Senhor. Ele tudo vai fazer. Amém? Não é por força nem por violência, né? Na Bíblia nos fala isso. Mas é pelo Espírito Santo de Deus. Então descansa o teu coração. Entregue no altar, porque Cristo ele vai fazer. Amém? Excelente dia, mulheres.